Fala pessoal, professor Francisco Santana dando continuidade aqui à resolução das questões da playlist de progressão geométrica, né? Dúvidas, críticas, sugestões aqui no @prof.francisco_santana. Questãozinha de número 62, progressões geométricas, Secretaria de Administração da Bahia, ano 2023, nível superior, banca IBFC, né? Você pode pausar o vídeo, tentar resolver e depois tu retorna, se for o caso, né? E você verifica se o teu gabarito bateu com o nosso gabarito e ainda aproveita informações adicionais que nós sempre trazemos aqui nas resoluções. Vamos à questão. Questãozinha muito boa. A sequência numérica cujos dois primeiros termos são 4, 1, e aí ele continua, né? A sequência continua, né? Com esse padrãozinho aqui, é uma progressão aritmética. Então, não confundir. Estamos na playlist de progressão geométrica, mas essa primeira informação diz que isso aqui é uma progressão aritmética. Então, a gente pode até anotar aqui, essa progressão aritmética, ela começa aqui no 4 e depois ela reduz 3, ó. Ela vai aqui para o 1. Então, olha só, a gente já tem a razão dessa PA. 4 menos 3 dá 1. Então, esse menos 3 é a razão da PA. Lembrando que a questão deixa claro que essa sequência continua, beleza? Então, olha só, vamos continuar aqui com o enunciado. Nesses termos, a soma dos 4 primeiros termos de uma progressão geométrica, aí ele já está falando de outra sequência aqui. Nesses termos, a soma dos 4 primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, ele está falando da soma dos 4 primeiros termos de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2, ou seja, o 2 aqui é o primeiro termo, e cuja razão dessa PG, ó, que ele cita, a razão dela, é a mesma da progressão aritmética anterior. Então, na progressão aritmética anterior, a gente tinha que a razão era menos 3. Então, nessa PG aqui, a razão é menos 3. Ou seja, se a razão é menos 3, esses termos aqui, eles estão sendo multiplicados por menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, beleza? Por quê? Porque o menos 3 é o valor da razão da PA que ele citou, e ele disse que a razão da progressão geométrica, que a gente está querendo aqui os termos, né? Essa progressão geométrica tem a mesma razão, ou seja, a razão menos 3. Então, aqui a gente tem que lembrar do detalhe aqui dessas operações com sinais, como a razão aqui é negativa, ó, então a gente tem que lembrar que 2 vezes menos 3 dá menos 6, né? Você pode até lembrar da educação básica. Valor positivo aqui e valor negativo aqui. Então, sinais diferentes, resultado negativo, né? Mais vezes menos dá menos. Nas aulas presenciais, alguns alunos lembram disso, né? Essas chamadas regras, né? E lembram também aqui, ó, negativo vezes negativo dá positivo, né? Muita gente lembra disso. 6 vezes 3 aqui dá 18. Então, 18 positivo. E 18 vezes menos 3 volta a dar negativo, porque os sinais são diferentes, né? Sinal negativo, 18 vezes 3, 54 aqui, negativo. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que o primeiro termo é 2, o segundo termo é menos 6, o terceiro termo é 18 e o quarto termo é menos 54. E ele quer o quê?
ele quer a soma desses 4 termos, ok? Antes da gente citar a soma, só um detalhe interessante, nas aulas presenciais, quando eu encontro alunos que não lembram dessas regras, eu costumo dizer o seguinte, nessa situação aqui, ó, 2 vezes menos 3, ó. Tu tem o sinal de negativo aqui, significando o quê? Necessariamente, esse sinal de negativo trata-se do oposto de um positivo, né? Então, citar a palavra oposição ou a palavra oposto e associar isso ao símbolo de negativo faz parte da matemática, dos conceitos básicos matemáticos. Então, eu costumo dizer a eles o seguinte, ó, o oposto aqui, ó, sinal de negativo, o oposto de um positivo, ó, dá negativo. Aí quando ele chega aqui, aí eu lembro de novo, ó, esse sinal de negativo significa que tu tem o oposto. E quando tu multiplica menos 6 vezes menos 3, tu tem um oposto de um negativo, que é o quê? Positivo. E quando tu tem 18 vezes menos 3, aonde é que tu localiza o negativo aqui? No menos 3. Então, tu faz o seguinte, sinal de negativo significa que tu vai fazer uma oposição ao outro sinal. O oposto aqui, o oposto de um positivo é o que? É negativo. Por isso que a gente tem o menos 54. Ok? É só algo a mais que acaba que não é citado esse conceito de oposto e é associado a essas contas, e eu costumo citar quando o aluno não lembra das fatídicas regras aí, ou das maravilhosas regras, né? Fatídicas quando você não lembra, mas maravilhosas quando você lembra. E aí o aluno que já lembra dessas regras aí da multiplicação, ele também, como a gente quer a soma aqui dos 4 valores, ele lembra o seguinte, Francisco, eu vou juntar os positivos, 2 com 18, ó, dá 20. E nas aulas presenciais eu até costumo dizer o seguinte, ó, o positivo é o que tu tem. Tu tem 18, tu tem 2, então tu tem 20 ao todo. E esse negativo, tu deve 6 e deve 54 em outro local. Então, juntando as dívidas, tu deve, ó, sinal de negativa, tu deve 60. Se tu só tem 20 e tu tá devendo 60, quando tu fizer essa comparação aqui do que tu tem com o que tu deve, tu vai continuar devendo 40. Então, a união aqui, a adição desses 4 termos, vai dar menos 40. Só um detalhe, alguns podem lembrar disso aqui da seguinte forma, ó, podem fazer isso aqui da seguinte forma. Tu diminui o 60 do 20, dá 40. E a gente coloca o sinal do maior. O sinal do maior é o sinal do 60, o sinal de negativo. Eu costumo dizer o seguinte, o 20, tu tem 20 reais, o menos 60, tu tá devendo 60. Aí a gente faz a comparação. Se tu tá devendo 60 e tu pagou 20, tu fica devendo 40. Então, o resultado aqui é menos 40, a soma dos 4 termos é menos 40, e isso a gente encontra lá no item D. Item D é o nosso gabarito aqui dessa questãozinha da Bank BFC, uma questão muito boa, uma questão muito boa. Deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreve no canal se tu não é inscrito, continua acompanhando as resoluções.